Graças a Deus, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, nobres irmãos, irmãs que estão presentes conosco e também você que está conosco aí na live, você que estará conosco também depois nas mídias sociais, como o YouTube, sejam muito bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Pode sentar-se por gentileza. Nós queremos adorar a Deus pela vida da missionária Jucimara dos Santos, ela que é da Bahia, juntamente com seu tio e esposo, que é evangelista, ali da Bahia. Eles foram filiados à ADN e à CONAD-CP nessa semana e iniciam uma ADN lá na sua cidade, na Bahia. Nós queremos enviar um abraço aqui para o casal, né? Eu não tenho aqui o nome do evangelista, mas eu tenho o nome dela, que ela assumiu para estar na dianteira lá, então eu peguei o nome dela para citar. É a missionária Jucimara dos Santos Barbosa de Jesus, baiana, como o baiano é o bispo Valdemar, não é? Então a Bahia vai se achegando. Nós temos em Itacaré, Bahia, nós temos em Salvador, Bahia, e agora nós temos nessa cidade que é Mucuri. Algumas cidades lá têm esses nomes, né? Então, diferentes dos daqui. Aqui a gente tem Jacarezinho, aqui a gente tem Congoinhas, não é? São esses nomes. Lá são outros nomes, não é? Mas são cidades que estão lá para serem evangelizadas, e essa serva do Senhor está totalmente disposta a estar evangelizando através do apoio da ADN, Assembleia de Deus Nacional. Então seja muito bem-vinda, tanto a ADN quanto a CONAD-CP, a Convenção Nacional, está chegando aí, né? Convenção Nacional, no dia 23 de agosto, nós teremos a mega Convenção Nacional. Também de 17 a 23 de agosto, nós teremos a EBOM, Escola Bíblica para Obreiros e Membros, com o tema A Importância da Palavra de Deus. Vai ser um mega tema. É um material já pronto, já terminei o livro já tem mais de 200 páginas, e para todos poderem usufruírem, tá bem? Então a gente começa numa segunda-feira, concluiremos no domingo na convenção. Vamos, entre outros assuntos da palavra de Deus, vamos falar muito sobre avivamento. Vamos falar sobre avivamento, porque estamos precisando nos tempos atuais falar sobre esse tema de suma importância, né, que é o avivamento. E o avivamento não vem senão por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Maravilha! Efésios capítulo 6 e o versículo 11. Livro Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo 11. Nós vamos estar nesta oportunidade comentando sobre esse texto: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E aí no 12, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 11 e o 12, que nos traz uma informação que nós devemos estar fortalecidos na força do seu poder. O cristão, para vencer guerras e adversidades, além da sua fé,
porque essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Além da fé, é necessário que tenha fortalecimento no poder de Deus. A fonte para revestimento do crente está no próprio Deus, está no próprio poder de Deus, está na própria força que está em Deus, e nós extraímos de Deus essa força, e com a força de Deus, sim, com a força de Deus, então a gente pode vencer, não é? Todas as artimanhas do inimigo. O apóstolo São Paulo disse que nós não podemos ignorar os seus ardis. O apóstolo São Paulo disse que nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo. O apóstolo São Paulo ensina que nós não podemos viver nesta terra por viver, achando que o inimigo não está à nossa espreita para nos destruir. Então, por isso, ele está dizendo: não lute contra pessoas, porque as pessoas não têm culpa. A culpa recai toda contra o inimigo das nossas almas. E ele cita um dos inimigos é príncipes. Eu estou me referindo a príncipes das trevas. Quando eu me refiro a príncipe, estou me referindo ao alto escalão do império que o inimigo formou para trabalhar contra a igreja. Existem os príncipes com regiões chamadas principados. E ele continua dizendo: você vai ter que lutar contra potestades, que são poderes que são dados aos demônios, aos pequenos que vivem aqui na terra, para que eles possam vir contra o ser humano, mas principalmente contra a igreja. E também contra os príncipes dessas trevas, contra as hostes espirituais da maldade, que estão aonde? Estão nos lugares que você nem imagina, em lugares celestiais. Você não imagina onde estão esses seres que o apóstolo São Paulo está dizendo que nós deveremos lutar contra. Estão nas regiões celestiais. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nós possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Para isso, nós queremos estar tratando aqui bem rapidinho sobre como vencer o DDD do diabo. Eu listei aqui algumas adjetivos, algumas situações, algumas atividades do inimigo que começam com D. E como é que nós vencemos em Deus essas atrocidades que ele traz para todos nós, mas principalmente para a igreja? Todos nós, todos os dias, estamos envolvidos em guerras espirituais constantes. A nossa guerra não pode jamais ser contra pessoas, mas as pessoas não se atêm a isso e constantemente querem lutar contra pessoas, não sabendo que o que está por trás do sentimento, do psique, das ideologias nos seres humanos são esses que eu mencionei, que não estão no nosso espaço terrenal, estão no espaço sideral, estão no espaço celeste, e de lá eles artimanham uma batalha, uma guerra contra seres humanos. E os seres humanos guerreiam entre si,
achando que o problema está no outro ser humano. O problema não está no outro ser humano, o problema está no espaço sideral. Disse o apóstolo São Paulo, e ele disse: nós devemos revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, para enfrentar essas hostes infernais da maldade. Ele é que guerreia contra a igreja. Satanás e as suas hostes infernais guerreia contra a igreja. E para vencer essas hostes, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer na palavra de Deus, crer que o que você está lendo é verdade, crer que Deus se revela pela palavra. E você precisa também ser de oração, revestir-se de oração, porque a pessoa que reveste de oração está unida com o Espírito Santo, e estando unido com o Espírito Santo, e por meio da fé, você vai resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Paremos de lutar contra pessoas e vamos focar aonde vem o foco da nossa batalha, o foco da nossa guerra, que está no espaço sideral. Alguns 12, vou falar bem rapidinho, 12 deles, listei aqui 12 deles do diabo. E como nós vamos vencer? Por meio da fé. Para a gente vencer, o primeiro D do diabo é derrota. O diabo astutamente